rubro-negro venceu o Palmeiras. Com isso, voltou a respirar, voltou a dar confiança para sua torcida. Nós não soubemos sofrer. Superação. Convicção no que está sendo feito, convicção no trabalho. Falta palavras agora, agradecer a Deus que me manteve de pé. Coragem, capacidade, não que tenham me impressionado, mas é que eles têm muita coragem, muita capacidade. Uma missão quase impossível. Enfrentar o Palmeiras, que não perdia no Allianz Parque há mais de 9 meses. O Vitória chegou a São Paulo com 4 derrotas seguidas na bagagem, 18ª colocação. Tudo estava contra o rubro-negro, menos o placar. O primeiro tempo não teve muitas emoções. Foi um domínio completo do Palmeiras. O Vitória só se defendia, mas fazia bem, não deixava o Palmeiras criar. Com a pouca criatividade, a primeira etapa acabou em 0-0. O segundo tempo começou com o Vitória querendo o resultado. E logo nos primeiros minutos, Osvaldo recebeu pela esquerda, cortou e acertou no cantinho. 1-0 para o rubro-negro. O atacante voltou a marcar depois de 4 meses de jejum. Tava na hora, né? Tava precisando. Acho que o gol é importante, traz confiança, mas mais do que o gol, acho que a vitória foi mais que merecida. Esse grupo merece muito. O gol animou o Leão, que logo em seguida quase marcou o segundo com Lucas Esteves. O Palmeiras se lançou com tudo para o ataque. Aproveitando os espaços deixados pelos alviverdes, em um belo contra-ataque, Alejandro deixou Mateuzinho na cara do gol para marcar o segundo. Depois daí foi só se defender. José Breno ainda foi expulso depois dessa entrada violenta em Flaco Lopes. Mas o placar não mudou mais. Pela primeira vez na história, o rubro-negro derrota o Palmeiras em São Paulo pelo Brasileirão. Uma vitória maiúscula que dá mais ânimo à equipe para a sequência do campeonato. Não é simples, mas o meu grupo é muito forte, muito aguerrido e a gente tem trabalhado muito para a gente seguir lutando e dando uma resposta jogo a jogo. E essa vitória veio num momento espetacular, uma vitória que nos dá uma segurança de que o caminho é esse, que nós vamos lutar, ao menos lutar até o final pela nossa permanência. Acho que esse é o nosso discurso, os pés bem no chão. Olha aí o Vitória surpreendendo, excelente resultado contra a equipe do Palmeiras, deu uma moral. Além do resultado, o Vitória jogou bem, né? Acho que isso aí chama atenção, mostra que esse time pode dar algo a mais, né? Mesmo quando a gente acha que não. Principalmente pelos resultados ruins em casa, né? Acho que mais o que tem prejudicado o Vitória é vacilar ao lado da sua torcida, no Barradão, num campeonato de pontos corridos, a gente sabe que precisa vencer em casa e dar uma beliscadinha fora. Então, que o Vitória volte aí para enfrentar o Cuiabá fortalecido, né? E vamos falar um pouquinho do desempenho da equipe do Thiago Carpini. Olha, você falou tudo aí, o Vitória jogou bem. Desde a chegada do Thiago Carpini, o Vitória mudou um pouco sua forma de jogar. Agora tinha um monte de problemas com um elenco que não tinha qualidade suficiente para a Série A, com inúmeras contusões, jogadores com cartões. Não foi fácil ele fazendo improvisações. Mas nós, como eu falei anteriormente, tivemos alguns jogos marcantes. Aquele jogo do Corinthians lá dentro do campo do Corinthians, o Vitória jogou bem o segundo tempo, jogou muito bem e perdeu no detalhe. Esse jogo contra o Flamengo, como eu falei também, o Flamengo é uma das maiores equipes do Brasil. Hoje ainda continua no primeiro lugar na tabela. E o Vitória jogou bem. O elenco do Flamengo nem se compara, né? Mas a forma de jogar que ele introduziu. E agora, ele trouxe alguns jogadores, que pelo que eu ouvi falar, foi ele que interviu já com a saída do diretor, esses jogadores que ele está trazendo. Eu gostei particularmente desse zagueiro central, que foi do São Paulo, Neres, jogou bem, mas a forma, o padrão de jogo que o Vitória tem implantado. E não enfrentou qualquer equipe, enfrentou uma das melhores equipes do Brasil, com um elenco recheado. Pode-se dizer, ele poupou jogadores, sim. Quem não queria ter um ataque com Estevão, Rony e Lázaro? Com o Maurício no meio-campo. Então, tem que dar o crédito para a equipe do Vitória. Agora, sabemos que ter consciência, primeiro, que tem times que estão abaixo e estão próximos com 2 jogos a menos.
tá? Mas isso não importa. Se o Vitória fizer a sua parte, se atingir uma linha de corte que hoje nós falamos em termos de 45 pontos, pode ser até um pouco menos, se ele fizer a parte dele, não vai se importar com os adversários. Agora, um triunfo como esse é importantíssimo para a próxima partida, porque realmente dá ao seu elenco a confiança devida para enfrentar um time que não é fácil. O Cuiabá jogando fora de casa já complicou a vida de muitos clubes, inclusive do Bahia. Mas pouco importa o adversário. Se o Vitória souber impor o seu futebol, com uma torcida que temos certeza absoluta que irá lotar o Barradão. E é necessário uma sequência de triunfos para o Vitória escapar da zona que está. Porque o Fluminense é uma prova disso. Até pouco tempo estava lá embaixo só com um triunfo. E, de repente, com 3 jogos, 9 pontos, já deu uma subida significativa. Então, a Vitória precisa desses resultados para sair dessa situação e começar a ter uma tranquilidade maior. Por enquanto, tem um incentivo do resultado, mas os próximos jogos serão fundamentais para o Vitória ficar numa condição mais tranquila. E até mostrar para o torcedor, né, o que ele vai oferecer, de fato, na Série A. Se é escapar aí dessa parte de baixo e tentar ali uma zona intermediária, ou se vai ser se entra e sai a competição toda, né? Exato, inclusive, Ju, eu quando estava lá em 2012 tive um exemplo. O Bahia no primeiro turno fez 18 pontos, estava na zona de rebaixamento. No segundo turno foi a 5ª melhor campanha. Isso pode acontecer. Agora é necessário sim que vá tendo os resultados positivos e que vá melhorando a sua situação para dar uma tranquilidade maior ao elenco e à própria torcida. O que a gente observa aqui é o seguinte, né? Eu precisamente falando, tenho observado é que o Vitória hoje está sofrendo pelo que ele viveu no início da temporada da Série A. O Vitória ficou, me parece, até a sétima rodada. Com um ponto, né? Sem conseguir fazer nada. Se o Vitória... Aí quando vai, que muda de treinador, e a gente hoje tem essa percepção, é visível que o Carpini chegou para arrumar a casa, arrumou até de situações onde não se esperavam internamente. Muita gente ficou surpreso quando começaram a surgir os nomes que ele falou que não estava mais interessado, que não tinha interesse em trabalhar com determinados atletas. Muita gente ficou surpreso. Ali era ele internamente arrumando a casa do Vitória, para depois arrumar a questão tática. O Vitória tem jogado, depois que tem atuado sob a tutela dele, né, com o comando do Carpini, o Vitória tem jogado, e isso eu já falei também, conversando com o adversário. O que é conversar com o adversário? Você vai lá, vai fazer um ataque, eu vou também. Eu vou contra-atacar. O Vitória tem perdido justamente alguns jogos por detalhes. O Vitória perdeu jogos por detalhes. E o Vitória, não venha me dizer que é surpreendente, não. O Vitória tem ganho de times que muita gente esperava que o Vitória fosse perder. Não é surpreendente, é pelo que o Vitória tem apresentado, do jeito que ganhou com a equipe do Atlético Mineiro, do jeito que ganhou, não tanto assim com o Internacional, mas ganhou, do jeito que ganhou com o Fluminense. Então tudo isso faz parte desse futebol que vem apresentando, que muita gente, só porque a gente tem aquela mania de quando está perdendo, tudo está ruim. E quando está ganhando, tudo está beleza. Daqui a pouco eu vou falar até sobre isso na hora que a gente for falar de Bahia. Então nem tudo está ruim. Os pontos a serem observados, a serem resolvidos, aí, mais uma vez, eu vou relatar que o Carpini tem resolvido. Esse papinho aí, que muita gente surgiu desde quando saiu a escalação do Palmeiras, que o Palmeiras botou um time misto. Muita gente dizendo que era um time sub-17, nada disso. Foi um time mesclado e com ótimos jogadores, com jogadores de potencial para qualquer time do Brasil. Que muita gente quer, né? Potencial de seleção. É sim, gente, então, o Palmeiras, estava jogando lá. Era o Palmeiras, né? Independente disso, era o Palmeiras. Então o Vitória foi com maestria, fez o seu futebol que tem apresentado e jogou bem. O Vitória não é um time... aquele time sem graça. O Vitória é um time que está sempre atuando e buscando a resolver a sua vida dentro de campo. E parabéns por mais uma vitória importantíssima. Eu me preocupo muito o Vitória aceitar alguns resultados. Se permitir assim, não, aqui está num campinho confortável, está tranquilo. Jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Palmeiras, o primeiro jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians, mas acaba se conformando muitas vezes com um empate. Ah, esse empate está beleza, como diz você, JZ, está beleza, está bacana, está legal, e vai e toma um gol, numa falha individual, toma um gol na questão de posicionamento, e aí isso preocupa. Em relação ao Cuiabá, eu tenho muito mais preocupação contra o Cuiabá do que contra o Palmeiras, porque aí o que é que acontece? O Vitória tem a responsabilidade de ser o protagonista, joga no seu estádio, joga com sua torcida, teoricamente é um time mais capaz
descapacitado, e aí eu me preocupo mais com esse tipo de jogo do que quando entra como franco atirador. E eu estava dando uma olhada na tabela ali na parte de baixo, Clérisson. O Fluminense ganhou, né, na última rodada, até o adversário do Bahia, Fluminense melhorando aí seu sistema defensivo principalmente, mas tem jogo a menos, né? O Grêmio, acho que tem dois ou três jogos a menos. Dois a menos. Então, esses times que estão ali rondando vitória, né, tem esse benefício. O Cuiabá também tem um jogo a menos. Só o Atlético Goianiense que está com o mesmo número. Então, Vitória realmente não pode vacilar jogando em casa. A gente vai ouvir o técnico Thiago Carpini, mais um momento aí da sua entrevista coletiva pós-jogo sobre a eficiência da sua equipe. Foi efetivo, concordo plenamente, uma das melhores equipes do país, um dos melhores treinadores em atividades também no nosso país, uma equipe muito vitoriosa. Então a gente sabe a dificuldade que é vencer aqui. Então foi de fundamental importância nós sermos eficientes. E não falando do que passou, mas se a gente voltar um pouquinho no jogo do Flamengo, foi uma brilhante partida também, onde nós não merecíamos amargar aquela derrota. Isso vem acontecendo com frequência, então são esses pequenos detalhes, esses ajustes que eu tenho trabalhado muito em cima do dia a dia, da conversa, dos treinos, e a gente precisa e deve evoluir nesse quesito, ainda mais com a chegada desses reforços pontuais dentro das funções que nós tínhamos muita carência. Então, você vê que o Vitória ele vem numa construção de jogo, né? Se você tirar aí Grêmio e Fortaleza, que na minha opinião foram os dois jogos muito fora da curva do que nós vimos performando e melhorando, do mais a gente vem num projeto legal, satisfatório de evolução, de entrega, de compromisso e acompanhado também de resultados.